Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, amém? Amém. E a paz do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Hoje é quarta-feira do poder, mas eu vou falar um pouco sobre fé. Fé é a força que deve mover o cristão, né? Mas antes de começar com o serviço de campo, boa noite mais uma vez. Aqueles que têm a Bíblia na mão, abra o livro de Hebreus 10, 38. Amém? Antes de ler o texto, vamos fazer uma oração ao nosso Deus, amém? Santo Deus maravilhoso, Pai, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento reunido na tua casa, na tua presença, Senhor. Que o Espírito Santo habite em cada um de nós, Senhor. Abre nosso entendimento e nos dá sabedoria, meu Deus, para que venhamos aprender e praticar o que o Senhor pede para nós, meu Deus. Abre o entendimento dos jovens, meu Deus, que eles sejam tocados pelo Espírito Santo, que eles sintam o desejo, Senhor, de conhecer e de servir, meu Deus. Abençoa o teu povo, é o que pedimos, em nome de Jesus. O objetivo desse sermão hoje é incentivar os crentes a viver pela fé. Que deve nos mover é a fé, e sem a fé o cristão não pode se considerar um cristão, porque tudo que move a nossa vida deve ser a fé, e sem a fé não tem esperança, não tem perspectiva de vida nenhuma. E o texto de Hebreus 10, 38 fala assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Então, o texto explica que devemos ter fé em Deus, não podemos retroceder, para que o Espírito de Deus se agrade de nós. O que move a sua vida neste mundo hoje? Que coisa move a sua vida? Porque muitos vivem em função de uma carreira, de um sonho, de fama, e até mesmo de juntar dinheiro, né? Mas isso pode moldar o nosso caráter e não podemos viver em função disso. Não que devemos, que seja pecado correr atrás do que desejamos, mas que não seja um motivo para mover a nossa vida, que o que move, o que molda a nossa vida, seja simplesmente a fé que Deus pede que tenhamos ido, né? Seja o que for que impulsione a sua vida, isso se torna a sua prioridade. E o que é que deve ser nossa prioridade? Nossa prioridade é o que a gente almeja a cada dia, o que Deus prometeu para nós. A vida também, então, a fé em Deus e fé na promessa, crendo que Ele cumprirá o que Ele nos prometeu. Isso é que deve moldar a nossa vida. É bom a gente pensar também se a razão de se viver, do seu viver, for falível, isso irá frustrar mais cedo ou mais tarde. Então, a razão da nossa vida deve ser uma coisa infalível. Porque
Se juntarmos toda a nossa força, colocar nossa fé, toda a nossa perseverança em riqueza e sonho, todo mundo tem um sonho. Todo mundo almeja uma carreira, vamos juntar dinheiro, riqueza, essas coisas. Todo mundo faz um pouco disso, né? Mas isso acaba, isso um dia acabará. Então são coisas falíveis e não podemos nos agarrar a isso, nem deixar que isso molde nosso caráter. E o que é viver pela fé? Viver pela fé é ter confiança plena e constante em Deus, como alguém que sem Ele, sem o qual não podemos viver. E a Bíblia dá essa oportunidade essa opção. Desculpe que está isso. Essa opção de viver de vida que é totalmente contrário ao que realmente o mundo oferece. A Bíblia tem todo tipo de ensino, de incentivo do que a gente possamos viver realmente. E o contrário disso não é a gente lugar nenhum. Então temos que crer que a Bíblia é o livro que Deus escreveu todas as promessas para nós e que um dia irá cumprir. É o incentivo e a autoconfiança, dependência de recursos materiais e apego às garantias humanas. Mas se a sua vida depende de coisas e pessoas, ou mesmo da sua força, inteligência ou saúde, mais cedo ou mais tarde você poderá se ver sem tudo isso. E aí, o que faremos? Quando tudo que a gente conseguiu, de repente some, não existe mais, a quem recorrer. É claro que todas as nossas aptidões são importantes e podem nos impulsionar e avançar e conquistar muitas coisas na vida, que não é pecado nenhum. Conseguir ter um objetivo, né? Mas só que isso não pode moldar nosso caráter, não podemos colocar a nossa fé nessas coisas e coisas materiais. Tem um exemplo aqui no Eduardo, que todo mundo conhece, que é Jó. E Jó perdeu tudo que ele tinha. Que lhe manterá firme na vida. Somente Deus. Mas você precisará crer nele com todas as suas forças. A fé lhe mantém em pé, mesmo quando parece que o chão fugiu debaixo de seus pés. Imagine você acordar no dia, você vai dormir tranquilo, seguro de que tudo que conquistou amanhã vai estar lá. Vai estar lá, de algum jeito vai estar lá. Aquilo é tudo que você conseguiu, coloca tudo, se apega àquelas coisas todas. Quando uma acorda de manhã não tem mais aquilo, não tem nada, como o Jó viu, um dia só e uma noite perdeu tudo que ele tinha, a riqueza, os filhos, se sentiu sem chão, mas Jó persistiu, não desistiu, não blasfemou contra Deus e manteve sua fé de pé. A fé em Cristo lhe sustenta, mesmo quando as forças se esvaem e quando a escuridão limitar sua visão. Decida viver pela fé, enquanto viver, aconteça o que acontecer.
Não negocie a sua fé, que ela molde o seu caráter e norteie as suas decisões a cada dia. Viva pela fé a cada dia. Temos outro exemplo aqui. Na sua vida você tenha que dar um primeiro passo de fé para uma situação nova ou desconhecida, mas vale a pena dar pela fé no Senhor. Outro exemplo bem claro que a gente tem na Bíblia, todos conhecem a história de Noé, né? Sim. Noé passou aproximadamente 100 anos construindo uma arca, um barco, na época, né? E Noé obedeceu ao Senhor em tudo que ele lhe disse. Em meio à sua sociedade corrupta, Noé andava com Deus e pela graça do Senhor, Noé foi salvo pela fé, juntamente com sua família. Então, nós temos que ter fé em Deus, temos que crer nas promessas que Deus fez, porque Deus nos prometeu a vida eterna. Então, nós temos que ter fé, temos a convicção que Ele cumprirá o que Ele prometeu. Outro exemplo aqui que nós temos prossiga firme a palavra do Senhor, mesmo que o mundo todo à sua volta viva padrões diferentes e contrários à sua vontade de fé de Deus. Vale a pena ser fiel até o fim. Joga o exemplo mais dramático de alguém que viveu e funcionava pela fé. Jó perdeu recursos de bens conquistados ao longo de anos de trabalho. Perdeu empregados e todos os seus filhos num único dia. Além de todo esse sofrimento, ele também perdeu sua saúde, mas não desistiu. Então, que possamos ser como esses homens de fé que a Bíblia nos ensina, como Abraão, que foi considerado o pai da fé. Viveu a vida toda no deserto, mas nunca desistiu. E tinha a certeza, a convicção que Deus estaria com ele. E pela fé, Abraão foi sábio. Esta aqui é a mensagem de hoje. Espero que cada um tenha entendido. Eu convido agora o estudante para cantar o final. Vamos todos com de pé. Yeah.
abençoa tudo que foi feito aqui, meu Deus. Leva todos em paz para nossas casas, que os santos anjos nos acompanhem, nos protejam, nos protegem de todos os males que existem, meu Senhor. Habita no coração de cada um, no lar de cada um deles, Senhor, abençoando